Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Pastor Marcos Cruz falando. Olha, ontem eu tive, sexta-feira, né, dia 11, estive no templo da Assembleia de Deus, Ministério de Tietê, lá com o pastor Joel Ribeiro e a pastora Márcia, para comemorar os 25 anos, né, as bodas de prata, aniversário de 25 anos do ministério. Foi realmente um momento ímpar, muito gostoso, foi muito bom participar de tudo aquilo que a gente pôde ver lá, né? Realmente foi bacana. A igreja estava muito bonita, bem organizada, o pastor e a pastora receptivos, comemorando com o pessoal, né? Com os convidados, com a igreja mais os convidados, o povo muito alegre, não é? Muito bem. Ontem eu tive a oportunidade de pregar, né, no 25º aniversário. Foi me dada esta honra, eu fiquei muito feliz e realmente muito bom, não é? Cooperamos ali, compartilhamos sobre a bênção de Deus, sobre como que é importante a importância da residência de um homem de Deus na cidade. Partindo daquele evento registrado lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, em que a viúva de um dos discípulos foi até Eliseu. Ali compartilhei com os irmãos sobre a importância de se buscar a pessoa certa, né? E como que o homem de Deus interage e lança desafios para as pessoas que vão em busca de algo, né? Ela foi, aquela viúva endividada, foi em busca e encontrou. Eu também conversei com o pastor Denis, que contou algo pra gente muito bacana. Pastor Denis, que filho de um evangelista que trabalhou muitos anos na cidade, e ele compartilhou algo conosco, em razão inclusive dele estar congregando lá. Vamos ouvir. O que eu trago de experiência? Meus pais vieram para Jesus em 1984. Então nós estamos no Evangelho desde 84, desde os 7 anos. E meus pais vieram já com aquela sede de novo convertido naquela época e já começaram a fazer a obra. Então nós acompanhávamos meus pais. Meus pais era sábado, domingo, não tinha dia de feriado, nada. Era evangelizando, era ganhando alma, era batizando almas. Então a gente foi crescendo nesse convívio de evangelho. E dou graças a Deus por meus pais terem vindo para Jesus. Hoje praticamente estão 40 anos servindo ao Senhor. Meus pais, pastor Messias e missionária Celcina, já estão com o Senhor, mas eles deixaram um legado do filho e da minha esposa também, servindo ao Senhor no ministério, no pastorado. E aqui nós estamos juntando o que aprendi todo esse tempo, foi o que me faz estar de pé hoje, continuando servindo ao Senhor e com disposição para continuar a fazer a obra do Senhor. Firme cantando e pregando, né? E tocando. Tocando, Ministério do Louvor, aos 9 anos, Deus me deu esse talento. Eu com 3 meses já estava tocando na igreja. O pessoal ficava todo admirado. E até hoje, todo lugar que eu vou, eles querem que eu toque guitarra. Eu estou querendo ficar meio de lado já, mas é um chamado de Deus. Então canta, prega, toca, ora, o que Deus mandar fazer, nós faz. Mas também conversei com várias pessoas, conversei com o nosso irmão, um dos fundadores, Nilson Duarte, conversei com aliás, que falou, né? O Nilson Duarte falou um pouco sobre aquilo que ele mais, sobre a experiência de estar ao longo do pastor por 25 anos. Vamos ouvir um pouco. Pastor Marcos, satisfação estarmos aqui juntos, comemorando esse 25 anos de ministério. Durante todo esse tempo, tivemos uma história muito linda, muita luta, muito desafio, mas hoje estamos aqui muito felizes, satisfeitos de estarmos juntos. E nessa oportunidade tivemos o privilégio de ouvir a sua pessoa ministrando a mensagem oficial dessa noite. Satisfação imensa. Wilson, tem algum evento engraçado que você quer contar? Você lembra? Um dos eventos em que eu me lembro muito da memória são aqueles, pastor Marco, que a gente fazia aquelas caravanas nas convenções, aonde
não tinha distância, não tinha disponibilidade financeira, mas a gente tinha uma motivação muito grande de sairmos juntos e buscar conhecimento que hoje vem agregar nesta trajetória desse ministério. Uma mensagem para toda a nossa audiência. Uma mensagem que eu deixo para todos vocês, que continuem acompanhando a igreja, o ministério de Tietê, na cidade de Tietê, porque estamos a cada dia avançando nas conquistas do reino do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, a satisfação está aqui. Um forte abraço a todos. Conversei também, olha aí, gente, também tive a oportunidade de conversar com o Afonso. Para quem não sabe, o Afonso foi exatamente a pessoa que conseguiu localizar o terreno, e ele conta um pouco pra gente de como foi que aconteceu isso, a compra do terreno, enfim. Eu estava em casa, aí eu pensei, meu Deus, nós estamos só pagando aluguel e eu preciso comprar um terreno para a igreja. Aí eu cheguei aqui, o homem estava capinando aqui, plantando aqui, eu falei, o senhor não quer vender esse terreno para nós construir a nossa igreja? Ele falou, eu vendo. Eu falei, nós podemos pagar R$1.000 por mês. Aí dei já a primeira parcela e o pastor acabou de pagar o resto. E aqui estamos, 25 anos. Hoje, sábado, né, estará pregando no evento o pastor Ricardo Flammarion, com quem também eu troquei algumas palavras, e a gente vai conversar com ele aqui também. Vamos ver o que ele contou para nós na entrevista. Com certeza, né? O pastor Joel é um grande referencial para a gente, né? Todos nós que passamos por aqui sempre levamos uma lição, aprendemos uma lição com o pastor Joel Ribeiro. E eu estou aqui nessa obra, né, acompanhando desde o começo, né? Desde quando era do outro lado, aí depois veio para esse lado de cá, e nós sempre estivemos aqui, né, presente. E foi aqui também que eu te conheci, né? Foi. Prazer em conhecê-lo. Tive a oportunidade de conhecê-lo aqui e Deus nos abençoou. E desde lá para cá nós temos acompanhado o seu ministério ali, principalmente nas redes sociais. Ricardo, deixa eu te falar, qual é a sensação, você que para quem não conhece, pastor Ricardo Flammarion, um pregador, né? Um pregador itinerante, não sei se itinerante se posso usar, porque você é pastor de igreja, né? Pastor de igreja, então, mais um pastor de igreja que tem um vasto ministério também, como avivalista na itinerância. Que anda para muitos lugares. Você anda para muitos lugares, conhece muitas pessoas. E a minha pergunta é o seguinte: qual é a sensação de, depois de tanto tempo, voltar a casa, encontrar o pastor nas mesmas atividades, na mesma batidinha, como a gente costuma dizer, numa época em que tudo muda? Sim. Tudo muda muito rápido, igreja, as cores, painéis, não sei o que, tal. Aí você vem na igreja, a igreja tá do mesmo jeito, é claro, com melhorias, pastor pregando o mesmo sermão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pastor Marcos, a sensação que nós temos é de ver o pastor Joel, né, permanecer na simplicidade do evangelho, da palavra de Deus. Então, assim, é muito gratificante voltar a essa casa e ver que ela está caminhando da mesma forma que ela começou, dentro dos princípios do Senhor. Então não tem dinheiro que pague isso. Embora nós vivemos num tempo de muitas mudanças, muitas coisas novas acontecendo, mudanças na cor da igreja, muda a cor lá de dentro, é luz, é isso, é aquilo, mas a gente sabe que ainda tem homens de Deus que permaneceram na simplicidade e guardando essa essência, que é o principal, a presença do Espírito Santo de Deus. E é importante também mencionar para todos que a pregação que continua, né? O pastor continua um ensinador depois de tanto tempo, depois de tantos apertos. Sim, nunca mudou, nunca deixou de ser um ensinador, um mestre, né? Nunca deixou. Então isso é gratificante, e saber que muitas coisas mudaram aí fora, mas ele permaneceu discipulando, nos ensinando, nos chamando a atenção. É o mesmo pastor, é o pastor Joel Ribeiro. Isso é gratificante.
E é claro que, para fechar, né, nós também conversamos com o pastor Joel Ribeiro e com a pastora Márcia Ribeiro, e ela abriu o coração, pelo menos, né? Os dois falaram um pouco dos momentos mais difíceis. O pastor Joel falou sobre o fato dele nunca ter pensado, né, em desistir, e a pastora Márcia contou pra gente um pouquinho qual foi talvez o momento mais difícil dessa carreira de 25 anos, conforme a gente vai ouvir agora. Pastor Marcos e a todos vocês que estão tendo o privilégio de nos ouvir, eu acredito que o maior desafio é a motivação, a perseverança de você acreditar, colocar um planejamento, uma meta, sem recurso financeiro, sem nenhuma condição, sem ser bancado por ninguém e acreditar que vai dar certo. Essa é, para mim, o diferencial. O que acontece, o que aconteceu até aqui, é claro, são milagres extraordinários que Deus fez. Deus cuidou muito da gente. Mas uma coisa que eu nunca pensei, e eu creio que a minha companheira também comunga da mesma opinião, eu nunca pensei em desistir. Não sei... Pensou, meu Márcio, em algum momento da história, 25 anos são muitos difíceis momentos. Eu acompanhei boa parte, acompanhei vocês chegarem aqui na cidade com um carrinho, um Uno 96, bonito, quatro portas, lindo. Acompanhei isso, evidentemente, mas foram muitos momentos. Nunca passou pela mente, por exemplo, essa sensação, será aonde a gente vai? Será que eu vou parar? Eu queria que a senhora comentasse um pouco disso também. Olha, foram bastante difíceis, foi muita coisa aconteceu. Qual foi o mais difícil? Eu vou falar pra você assim, no começo a gente começa com aquela empolgação, com aquela, como que fala assim, você, aí tudo novo, um começo já dá medo, né? Porque aí você que tem que saber que você que tá na frente, o negócio tem que dar certo. Mas dificuldades a gente teve bastante, mas um momento que a gente teve de muita dificuldade foi na época do Gustavo. A primeira vez que o Gustavo, meu filho, foi preso. Então, isso daí foi um momento bem difícil. Eu achei assim, meu Deus, eu acho que agora eu vou parar. Será que a gente vai conseguir? Porque a gente perdeu assim o chão. Foi uma época que foi muito, para nós foi muito difícil. Só que passou aquela, como se diz assim, euforia do momento, depois a gente se assenta, né? Porque a Bíblia não fala que tem tempo para todas as coisas, e tem um tempo de você dar uma parada assim, você descansar, refletir. E aí eu falei, não posso parar. Não é por causa disso. Aí você lembra das promessas, das coisas que Deus tem para fazer, e você fala, e Deus, eu falo assim, Deus, a gente faz para Deus, Deus sempre vai cuidando do resto. E para fechar, nós também abordamos assuntos daí por diante, né? Evidentemente, mas por um problema no áudio não conseguiremos compartilhar. Entretanto, vamos falar o que o pastor... Vou traduzir para vocês, né? O pastor Joel falou sobre os desafios, e um dos grandes desafios é associar a tecnologia com a igreja, de modo que ela não se torne, não supere, não substitua o ministério pastoral, a presença pastoral, mas que a igreja não pode ficar alienada e perder, evidentemente, aquilo que é de essência, aquilo que é de importante atual, né? A igreja não pode ficar para trás, mas também não pode entregar como para que seja substituído. Foi muito legal. Bom, a festividade do 25º ano de aniversário da igreja em Tietê continua hoje às 19 horas e amanhã também. O endereço é Rua Vila Nova, 1279, em Tietê. Corre lá que dá tempo. Um abraço.